Diletos ouvintes, prezados e queridos irmãos, meus nobres e caríssimos amigos, o meu cordial boa noite na doce e gloriosa paz, paz que excede todo entendimento. Estamos nesta noite agradabilíssima do dia 19 de julho de 2020, na capital Bandeirantes, aqui na nossa residência, no bairro do Tatuapé. Estamos aproveitando essa crise pandêmica por pertencermos ao grupo de risco, ou grupo da comorbidade, sem poder sair. Estamos com um projeto de gravarmos vídeos culturais, mas principalmente escriturístico, de porções bíblicas, temas relevantes para as nossas almas. Quero dizer a você que é uma honra tê-lo como meu espectador, meu ouvinte, me dando a fidalguia da sua atenção. Pedir a você que não esqueça de deixar o seu like. E, evidentemente, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, pois estará nos ajudando e abençoando a sua vida, pois toda vez que gravarmos um vídeo, o sininho vai tocar e você vai saber e poderá te beneficiar com as bênçãos de Deus advindo da sua palavra, cuja mensagem transmitimos. Desta feita, estaremos falando sobre a noite em que eu traí Jesus. Que tema é esse, pastor? Vamos ver que é relevante no delongar da exposição da mensagem. Está baseado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75. Assim está escrito: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí, a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. De acordo com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que João escreveu, Pedro estava no pátio do sumo sacerdote para acompanhar todos os detalhes do julgamento de Jesus. Um ato de coragem do apóstolo, é bem verdade. Porém, Pedro, todavia, não imaginava que ele mesmo seria julgado ao mesmo instante em que o seu amigo Jesus era julgado. Pedro não estava preparado. Quantas vezes estamos em determinados lugares e não esperamos, não aquilatamos a responsabilidade de coisas que vai acontecer ali. Precisamos recordar algumas palavras de Pedro antes deste incidente. Encontramos em Mateus 26, 31 a 35, registrando com muita veemência. Primeiro, Jesus nunca será um tropeço para mim. Quantos que no apogeu da sua fé ou da sua crença, empola o peito, olhando os outros de cima para baixo, até com certo desdém,
e diz, eu não, jamais vai acontecer comigo. Jamais a minha religião será um tropeço. Jamais a minha fé será um tropeço. Jamais. Eu morrerei contigo, disse Pedro, e de modo nenhum te negarei. Que é isso? Olha o pedantismo, a arrogância de Pedro. Chegou a dizer que ia morrer com Jesus? Que é isso? Começou com uma simples mentira. Pergunta: estava com Jesus o Galileu? Respondendo com uma simples mentira: não sei o que dizes. Nega os 3 anos ao lado de Cristo como eles não tivessem existido. Quantas vezes no nosso jornadear, no delongar da nossa vida, experimentamos tantas coisas boas junto a Jesus, na nossa fé, na nossa igreja, no relacionamento com os nossos irmãos, até no ministério. Mas quando vem a primeira luta, nós esquecemos e relegamos tudo a segundo plano. Ou dizemos, de um linguajar mais grosseiro, chutemos o balde. Chutemos o balde. Agora eu quero analisar com você, querido. Pedro estava no lugar certo. Estava sim no lugar certo. Porém, não estava preparado para tal missão. Quantas vezes não desempenhamos a contento o mistério da nossa chamada? Não desempenhamos a contento o relacionamento que temos com Deus, na nossa salvação, no meio da sociedade ou no meio daqueles que nos rodeiam. Por quê? Porque falta preparo. Falta preparo psicológico, falta preparo secular, falta preparo espiritual, principalmente, viu? Preparo teológico. Mas, pastor, eu já lhe ouvi pregar e ensinar que Deus não chama só os capacitados, evidentemente. Mas quando Ele chama, Ele dá a oportunidade de se aprimorar, de se capacitar, de se reciclar, sair da mesmice, sair do marasma e procurar melhorar os seus relacionamentos, a sua comunhão, viu? Preparar-se na leitura da palavra, da comunhão com Deus, na oração, no jejum, viu? É a forma de estarmos preparados. E aí, quando estivermos no lugar certo, vamos estar também preparados. Não adianta ser chamado, não adianta ser vocacionado e não receber capacitação. E estar no lugar certo, porém não estar preparado. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Pedro, viu? Jogou pelo alto 3 anos, desfrutando das benesses, das misericórdias, dos privilégios, da magnanimidade de Jesus. Estava no lugar certo, mas não estava preparado. Que lástima. Tudo começa simples em nossas vidas. Nós achamos que aquilo pode resultar em algo que se tornará altamente controlável, mas às vezes a situação fica sem controle, porque quando está no nosso controle é um perigo. As coisas só ocorrem a contento quando o controle é do Espírito Santo, Jesus que está entronizado na nossa vida e no nosso coração. Termos cuidado para não construir sobre a mentira, mas sim sobre a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu? Construir sobre a verdade é construir sobre a rocha. Agora, construir sobre a mentira, sobre a areia. Pergunta mais uma vez, perguntaram a Pedro. Estava com Jesus o Nazareno? Ele continua na sua mentira, pois nega com juramento. Não conheço tal homem. Nega as obras de Cristo que o próprio Pedro havia testemunhado e experimentado tantas vezes. Alguns judeus faziam juramento pelo Deus da verdade. Se Pedro usou tal frase, agravou ainda mais o seu pecado. John Gill relata: esse exemplo dado por Pedro mostra
a maldade e a ilusão que existe no coração do homem, e também em que se transformam os melhores homens, quando deixados ao desamparo, tornam-se idênticos aos outros homens, tal como os homens mundanos, cuja boca está repleta de amargura e de maldições. Quantas vezes se perde a noção dos valores do reino de Deus? Quantas vezes perdemos o verdadeiro sentido e significado da vida cristã? De acordo com a narrativa de Lucas, 1 hora havia se passado desde a segunda negação. Olha aí, Pedro tinha tido tempo de refletir no que havia feito, mas parece que não fez. Vem outra pergunta, você é um deles, porque a fala denuncia a tua origem. Não adianta querer negar, a nossa fala denuncia quem somos. A Galileia era uma das regiões mais desgraçadas da Palestina, e a mistura das palavras e alguns sons que os galileus não podiam produzir os denunciavam como sendo da Galileia. Não é isso que acontece às vezes no nosso Brasil, que é um país continental? As diversas regiões, norte, sul, sudeste, a região nordeste. Às vezes o sotaque aqui do sudeste é totalmente diferente do sul ou então do nordeste, ou do norte, não é verdade? Finalmente, invocam uma maldição sobre a sua vida. Se a sua negativa é falsa, e jura o que está dizendo a verdade. Finalmente, Pedro cede aos ataques dos inimigos e perde o autocontrole completamente. Nunca devemos perder o autocontrole. Como? Só deixar às expensas do Espírito Santo, de Deus. Quando queremos tomar a dianteira, perigo, problemas, dificuldade. E nesta noite fatídica, nesta noite tenebrosa, aconteceu esse desastre com Pedro. Só em falar em noite nós já sabemos, teologicamente, a Bíblia nos diz que noite é dificuldade, é luta, noite é amargura. Nós sabemos disso. Mas eu quero dizer a você, eu tenho uma notícia maravilhosa. Nesta noite escura e tenebrosa, Deus está com você. O Espírito Santo está te capacitando, te renovando, te erguendo. Quando você dá lugar, quando você busca, aleluia, o Espírito Santo não te deixa. E mesmo na noite escura, tenebrosa, como aquelas que os discípulos visualizavam no caminho de Emaús, quando Jesus, que era aquele personagem que ia com eles e eles não conheceram, fez que ia para frente. Eles disseram, fica conosco, a noite se aproxima. E a Bíblia diz que Jesus entrou para ficar com eles, aleluia. E na hora de partir o pão, a maneira, o gesto característica de Jesus, a maneira característica do Mestre amado, os fizeram conhecer que era Jesus, aleluia. E eles caíram em si e disseram, porventura, não ardia o nosso coração quando ele descortinava as Escrituras. Olha, meus irmãos, naquela noite fatídica, naquela noite drástica, o galo cantou entre a meia-noite e as 3 horas da manhã, segundo Alfredo Plumer. O erro de Pedro foi duplo. Crer que os seus sentimentos, calorosos para com o Mestre, eram suficientes para ampará-lo através das tentações e não o deixar perder o controle, mas ele perdeu. Apelar para a falsidade como meio de evitar a expulsão e prisão. Ele ficou com medo de ser preso, de ser expulso. E apelou para a falsidade. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, ou olhe para que não caia. 1 Coríntios 10 e 12. Veja, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes. Veja, meu espectador. Veja, meus caríssimos e diletos. Não tem bom, não tem posição ministerial, posição intelectual. Não tem
posição de autoridade alguma que possa nos livrar ou nos salvaguardar. Não, todo ser humano. A Bíblia diz que todos os pecados instituídos foram da glória de Deus, mas graças a Deus que Jesus morreu. Glória a Deus que Jesus verteu sangue na cruz do Calvário e resgatou a minha alma, a sua alma. Resgatou a humanidade que crer nele. Entrega o coração para ele, aleluia. Para ser restaurado, soerguido. Glória a Deus. Nesta noite, Satanás acreditou ter alcançado a grande vitória. Jesus havia sido traído pelo seu discípulo Judas. Estava agora preso e caminhava para a morte. E um dos seus melhores discípulos o traía. Todavia, contudo, aleluia, a vitória que se instala aqui é a vitória do poder de Deus, a vitória da graça regeneradora, transformadora, aleluia. Jesus levantaria de dentre os mortos. Pedro, percebendo o seu erro, o seu fracasso, a sua derrota, aleluia, percebe que o mestre não está tão preocupado com o julgamento, mas com ele, Pedro. O olhar característico de Jesus a ele denotou isso. E ele recordou-se das palavras do mestre e sai para chorar amargamente. O homem é falho, o homem é débil, o homem é limitado, o homem é fraco. Aleluia. Mas o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo, e o seu Espírito está conosco para nos ajudar, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Não tem pecado, não tem escorregão, não tem queda que Jesus não possa te levantar e o sangue dele cobrir. Qualquer um pode cair, talvez alguns estejam caídos justamente agora, nesta noite tenebrosa, mas a nossa queda não é e não deve ser a última página da nossa vida, pois o arrependimento está disponível para todos. Não há pecado que a graça de Deus não possa perdoar. Não há desgraça, luta, miserabilidade, dificuldade que o Evangelho sacrossanto, salvífico de Jesus Cristo não possa penetrar nos corações e resolver todas as situações. O filho pródigo gastou a herança do pai, o filho pródigo foi realmente um homem desregrado ao sair da casa do pai, mas de repente a Bíblia diz que ele caiu em si e disse: quantos jornaleiros do meu pai têm uma situação melhor do que a minha, eu estou aqui me alimentando com as alfarrobas, alimento dos porcos, que estou aqui cuidando. Eu voltarei, eu irei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me somente como um dos teus jornaleiros. Mas quando ele se aproxima, o pai estava lá visualizando a estrada e corre de braços abertos e o abraça, troca suas vestes, carcomida, corroída pelo pecado. A Bíblia diz: aborreceram até a roupa manchada de sangue, ele lhe veste uma roupa limpa, ele te coloca no anel, no dedo, um anel, símbolo de autoridade espiritual. Ele coloca sandália nos teus pés, aleluia, como foi com o pai do pródigo. A restauração é possível agora, e então a vida será triunfante e muito mais vitoriosa do que jamais fora no passado. A noite em que traí Jesus foi a noite da minha vitória, foi a noite do ânimo, do triunfo, a noite que deslizaste. Esta noite é a noite de vitória para você e para a tua alma. Ore comigo agora e agradeça a obra redentora, vicária, expiatória de Cristo no Calvário. Amado Deus, eterno e querido Pai, ao falarmos a tua palavra, sentindo a unção do teu Espírito, ó Deus eterno, queremos pedir: abençoe o meu ouvinte, abençoe o meu amigo, abençoe o meu irmão, abençoe todos os familiares aqui representados neste momento.
Deus da glória, vai dando graça àqueles que caíram, àqueles que pecaram, que estão fracos, que o teu sangue possa cobri-los e resgatar as suas almas. Sabemos que se avizinha a tua volta, nós estamos aguardando a tua vinda para subir e estar contigo, que possamos ir ao teu encontro preparado, ou se chamarmos cada um de nós, ou alguns de nós, possamos subir ao teu encontro. Entra com providência na casa do meu ouvinte, entra com providência na vida do meu ouvinte, entra com providência nos hospitais, entra com providência, Senhor, nos UTIs, nos leitos de enfermidade, nos presídios, nas casas de recuperação, nas viagens, seja no mar, no ar, ó Deus, ó terrestre, entra, meu Pai, nas diversas navegações, meios de transporte, e guarde e abençoe os teus filhos, abençoe o presidente da República, seus ministros, abençoe os governadores do estado, abençoe os deputados estaduais, abençoa, Senhor, também os senadores e deputados federais, abençoa os prefeitos, abençoa, Senhor, os vereadores. Ó, meu Pai, tu sabe, conhece a luta do nosso presidente para que a nação trilhe caminhos reto, sem corrupção e de justiça. O Senhor conhece os perseguidores e conhece aqueles que são sinceros. Toma conta, nós entregamos nas tuas mãos. Dê a todos nós uma noite de paz, de bênção e de vitória. A semana que se inicia hoje seja harmoniosa, progressiva e seja eficaz nas nossas vidas. É a nossa oração, é o nosso pedido e agradecimento por fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça, querido, o like, não esqueça, meu caríssimo, de se inscrever, se você não se inscreveu. Um forte abraço e um beijo no seu coração, do pastor José Fernandes Filho.